A paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu quero estar ministrando uma palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. O objetivo é que o nome de Deus seja glorificado e nós sejamos amadurecidos pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, pela revelação do Espírito Santo. Quero orar antes de ler o texto bíblico. Grande Deus e eterno Pai, Senhor de toda bondade e misericórdia, nesta tarde, nesta noite, eu quero pedir graça, Senhor Deus. Eu venho buscar a Tua inspiração, a revelação do alto, para trazer uma palavra de despertamento, Senhor, referente ao tempo do fim. Uma palavra que possa gerar edificação, consolo, exortação. Uma palavra que venha edificar profundamente cada irmão, cada irmã. Querido Deus, usa-me para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, eu quero ler dois textos da Bíblia Sagrada. Na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, eu estarei lendo dois versículos e também estarei lendo no capítulo 5, versículo de número 9 ao 11. Versículo 15, 16 e 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Este texto que acabo de ler com os irmãos, ele trata do tema, da doutrina da vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, e fala do dia do Senhor, o tempo em que começará após o arrebatamento. E esta terminologia na Bíblia, dia do Senhor, está indicando um tempo pré-ordenado por Deus, aonde os seus propósitos culminarão em completar a sua obra e trazer juízo a todos quantos rejeitaram a oportunidade do Senhor. O dia do Senhor é um termo que tem a conotação de juízo, de punição. Será um dia em que o Senhor estará julgando a impiedade, a maldade, a resistência, a inclinação do homem para o pecado.
Será um dia de grandes catástrofes. Será um dia de trevas, como diz a Bíblia. Um dia de grande ira. É bom entendermos que, para Israel, este dia é o tempo em que Deus utilizará, por meio de provações e por meio de muita angústia, o remanescente fiel clamará, se humilhará, se arrependerá e alcançará de Deus misericórdia. Será o tempo em que Deus tratará com Israel para prepará-los, um remanescente para o reino milenar. O dia do Senhor começará no arrebatamento e terminará no dia do grande trono branco, o juízo final. O dia aqui não está vinculado a 24 horas, mas um tempo ordenado por Deus para cumprir com seu propósito com o ser humano, com a humanidade. Amém? É bom olharmos que este dia também Deus estará trabalhando para implantar o seu reino eterno, as eras intermináveis. Mas não estarei falando necessariamente do dia. Vejamos que o objetivo dessa leitura é despertar aos nossos irmãos a brevidade da vinda do Senhor. E, na verdade, com o objetivo de estarmos prontos, hábitos, preparados para encontrar com o Senhor quando a trombeta soar. O dia do Senhor é uma indicação do dia de trevas, de juízos, de punição, de ira, de catástrofe, de grandes ocorrências sem precedentes na história. Ao passo que para a igreja, os que esperam no Senhor, os que vivem uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida piedosa, este será diferente, pois marca o tempo do arrebatamento da igreja, onde nós estaremos com o Senhor. Quando o Mestre chamar a sua igreja, primeiramente, nós nos encontraremos nos ares, como lemos o texto, e receberemos do Senhor a recompensa da obra, do trabalho, do serviço prestado pela glória, pela graça, para a glória de Deus. Logo, o dia do Senhor será um dia de punição, um dia de trevas, de juízo para o ímpio. Mas para os que são filhos da luz, será um dia glorioso, um dia de grande alegria, quando nós o veremos assim como ele é. Está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 3, que nós o veremos assim como ele é. Amém? Neste dia também de Cristo para a igreja será o tempo em que a igreja receberá a coroa da vitória. E nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Não é o trono do juízo final, é o tribunal de Cristo, Bemar. É um termo grego onde os corredores, os atletas olímpicos, vencedores, recebiam uma coroa de louros. Bemar de Cristo é o lugar em que eles recebiam a recompensa. Amém?
Então isso fala da recompensa da nossa fé. Capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 7 e 8 fala disso. É bom, irmãos, lermos também 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 11 ao 13, estará falando sobre essas recompensas. Ele fala de 3 obras, de obra de madeira, de feno e de palha. Essas 3 obras serão queimadas. Isso fala, não receberá a aprovação de Deus e, contudo, o crente será salvo. O texto diz, mas como pelo fogo. As outras 3 obras que será galardoada é obra de prata, de ouro e de pedras preciosas. Prata, todo o trabalho para evangelização, todo o trabalho para a redenção, para ganharmos almas. Obra de ouro, toda obra que estamos fazendo para a glória de Deus. E obra de pedras preciosas, todas as obras em que a igreja fez, faz e fará enquanto estiver aqui, sob a inspiração e o poder do Espírito Santo. Essas obras receberão galardão. Mas vamos ao texto. Visto que no capítulo de número, na primeira epístola, capítulo 4, nós precisamos ter em mente o que está acontecendo aqui. Porque Paulo escreve esta carta. A preocupação da igreja em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, é a resposta de Paulo referente às dúvidas, à preocupação que eles tinham acerca dos que morreram em Cristo. Como seria o tratamento de Deus com aqueles que perseveraram vivendo uma vida piedosa, uma vida íntegra, uma vida santificada, uma vida cheia de amor, de fé e esperança, mas haviam morrido. O que daria com eles? Então, Paulo responde para esclarecer esta dúvida. Queridos, então no versículo de número 4, capítulo 4, 13 ao 18, Paulo está falando da hora do arrebatamento. E ele diz que será algo que transcende a capacidade intelectual, a capacidade natural do homem. Por quê? Porque será um fenômeno de ordem espiritual. A Bíblia diz no versículo de número 4, capítulo 4 e versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo que subiu, o mesmo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele retornará, o texto está dizendo. E então, veja o que o texto diz. Ele descerá do céu com alarido. A primeira coisa que ele diz, que ocorrerá é alarido. Alarido é uma figura de linguagem para mostrar o grito de comando de um capitão militar, um grito de ordem. Isto era usado como uma voz de comando militar. Também este termo implica entendermos uma voz ou um grito de vitória para os vencedores. Este então marca o tempo em que Jesus irá chamar a sua igreja. A segunda verdade neste texto, ainda no versículo 16, diz assim: os que ficarmos vivos, versículo 16, voz de arcanjo. Aqui fala da glória que será este dia, quando o Mestre vier nas nuvens, acompanhado dos seus anjos. E ainda o texto diz, no versículo 16, que
haverá a trombeta de Deus. Trombeta fala de solenidade, um convite para um evento solene, um evento glorioso, um evento de caráter de adoração, de culto, de devoção, de fé. Isto ocorrerá, mas o tempo que isto vai ocorrer, Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 51, falando que isto ocorrerá em uma fração diminuta de tempo, em uma fração indivisível, significa dizer, num abrir e fechar de olhos, a figura que Paulo utiliza para falar de curto tempo. Então a igreja será arrebatada, será arrancada com força e levada ao encontro do Senhor. É bom olharmos para este termo, arrebatada, a igreja será arrebatada. O que é isto? A palavra arrebatada, queridos, tem uma riqueza extraordinária. O arrebatamento vai aparecer aqui no versículo de número 17. Veja, versículo 17, está assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra na língua grega é rapto, e a palavra na língua hebraica é harpazo. Ambas querem dizer pegar rapidamente, tomar com força, tomar para si, levar para outro lugar. Cada uma destas expressões que eu acabo de mencionar tem uma relevância, poderia ser um ensino para o fenômeno do arrebatamento, mas o objetivo aqui é mostrar que a igreja será arrebatada. E isto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Está em Coríntios capítulo 15. E ao lermos Apocalipse, entenderemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Encontraremos o termo igreja no capítulo 1, 2 e 3. Iremos ler o 4 e o 5 e veremos a igreja na glória. A partir do capítulo 6, começa a grande tribulação, a narrativa da grande tribulação. Então, não encontrará mais o termo igreja até o capítulo 19, o final. Perceba que durante todo o período de juízo, o nome igreja não aparece. Ao passo que todas as epístolas foram escritas para a igreja. Se lermos Apocalipse no capítulo de número 3, se lermos o Apocalipse no capítulo de número 2 ou 3, por exemplo, cada carta que é endereçada a uma das igrejas da Ásia Menor, termina com a frase: ao que vencer, dar-lhe-ei a... Versículo 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda carta, outra vez, quem tem o Espírito, ouça quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se você ler capítulo 13, você vai ouvir a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Perceba que não fala igreja. É uma indicação clara, literal, escriturística, que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas no versículo de número 10, também do capítulo de número 3, está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Ele não disse na hora, mas da hora. Isto é na língua original. A tradução é fiel. Da hora da tentação. Quando olhamos para o Antigo Testamento, encontraremos que antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18 e 19, nós encontraremos que o Senhor enviou 2 anjos na casa de Ló. E
e estes com uma mensagem de saída rápida para não ser consumido com os habitantes daquelas cidades. Antes do Senhor destruir o mundo, em Gênesis, a partir do capítulo 6, começa ali a narrativa. Com o dilúvio, ele falou com Moisés, com Noé, e este pregou durante a construção da arca mais de um século. E as pessoas negligenciaram a mensagem, endureceram o coração e não receberam. Por isso foram destruídos. Em todos os acontecimentos, Amós diz que Deus não faz nada sem antes não revelar aos teus profetas. A Bíblia é enfática, é clara, é objetiva em mostrar que a igreja tem um destino diferente do mundo. Capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo de número 10. Versículo está escrito assim, olha: a esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Versículo de número 10 do capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para ira, mas para aquisição da salvação. Oh, glória a Deus! Aquisição da salvação. Versículo 9. Por nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento é a doutrina que ensina, é o ensino bíblico em que a igreja será levada para encontrar com o Senhor nos ares. Versículo 17, capítulo 4. Encontrar o Senhor nos ares, não é na terra, nem necessariamente ou absolutamente no céu, não. Nos ares, porque a igreja será primeiro galardoada, depois apresentada ao Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje é uma rápida palavra. Eu estarei fazendo o ensino bíblico com a graça de Deus. Vou estar comentando cada capítulo, fazendo a exegese do texto, uma exposição clara para ficar mais mais fácil de compreender. Mas este texto é suficiente para entendermos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos ver se isto é o que diz o capítulo 5 da epístola, que nós estamos com ela aberta. Percebam, a preocupação no capítulo 4 é referente aos que haviam morrido em Cristo. A preocupação no capítulo 5 é a igreja está preocupada porque eles estão sofrendo uma tribulação. E eles estão pensando, ora, será que nós estamos na tribulação? Então o apóstolo está escrevendo também para mostrar que ainda não havia ocorrido a tribulação, o arrebatamento, e que a igreja não passará pela tribulação. É muito claro olharmos a linguagem do apóstolo Paulo, mencionado no final do capítulo 4, acerca da ressurreição e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele continua falando sobre a inutilidade de conjecturar acerca do tempo e da estação da vinda de Cristo, visto que será súbita e será terrível para os ímpios, mas para os crentes será consoladora. Então Paulo vai escrever o capítulo 5, e eu vou falar em 10 minutos, com o objetivo de mostrar que a igreja não precisa, versículo 1, ficar perplexa, preocupada. Não há causa, não há porquê. Nós temos que estar prontos
em santidade. A epístola vai falar no capítulo 1, vai repetir no capítulo 5, uma vida de, primeiro, fé, amor e esperança. A palavra fé, ela está ligada diretamente, queridos, a uma vida de obra espiritual, de trabalho espiritual. A fé está vinculada a toda estrutura, a toda convicção, a toda confiança que temos nele. E por termos esta confiança, nós temos uma vida ativa e não inativa. Uma vida de obras e não de inércia. Uma vida de trabalho para o Senhor. E o amor, que está falando no versículo 8 aqui. O amor está vinculado ao trabalho em relação às pessoas que nós estamos fazendo. O trabalho para Deus e o trabalho pela salvação de almas. Nós trabalhamos com amor e pelo amor. Porque somos objetos do amor de Deus primeiro. E trabalhamos com esperança. E esperança aqui não é um sentimento ligado exclusivamente a um futuro distante. Mas é a resistência presente. É a convicção inata, inteiramente enraizada no crente. É o sentimento latente. Oh, glória a Deus! Que o crente tem de estar pronto agora para a glória que há de vir. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 18, diz: porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Pastor, quando eu devo esperar daqui 10 anos, queridos? Paulo esperava o arrebatamento nos seus dias. Veja o pronome pessoal. O pronome é que nós, que ficarmos vivos, capítulo 17. Primeira pessoa do plural, nós. Isso é doutrina da iminência tão clara no Novo Testamento. Temos que esperar Jesus a toda hora, porque ele pode voltar hoje. Agora vamos ver o capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessito que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Procure guardar este termo, ladrão de noite. Versículo 3. Porque quando disserem a paz e segurança, perceba que ainda não está no tempo de tribulação. Quando disserem a paz e segurança, então, olha a conjunção, então lhe sobrevirá repentina destruição. Olha, repentina destruição. Será um dia inesperado. Será um dia que não está na agenda do mundo. Será um dia que o mundo jamais pensou que viria. Que dia é este? Vamos ver. Versículo de número 3. Como as dores daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão, está dizendo os que estão nas trevas, estão vivendo uma falsa segurança. A destruição virá de forma inesperada, e ela será tão certa para o mundo ímpio como a mulher, no momento de dar à luz, tem certeza que o filho há de nascer, e vai nascer. Da mesma maneira virá a grande tribulação. Perceba, meus irmãos, neste texto bíblico, as metáforas que o apóstolo usa, os contrastes que são demais. O capítulo de maior contraste da Bíblia é esse. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 4, mas vós, ele está dizendo à igreja de Tessalônica, e isto é uma aplicação a todos os crentes, todos os salvos, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha o contraste. Não estáis em trevas, versículo 4, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele não virá como ladrão nem de noite para a igreja.
Porque a igreja não é da noite, vamos ver isto? Porque todos vós, de novo, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem das trevas. Não durmamos. Agora, meus irmãos, é uma divisão e subdivisão aqui muito rica do capítulo 1. Do capítulo 5, versículo 1 ao 5, está falando da vinda de Cristo para a igreja viva. Do 6 ao 10, que eu vou entrar agora, Paulo está tratando sobre a vigilância da igreja que está na terra. Por quê, pastor? Porque o crente pode. Há possibilidade. Nós somos sujeitos a se desviar, a se afastar da verdade, a se inclinar para os prazeres deste mundo. Vejamos que Paulo está falando com propriedade a distinção dos ímpios e dos salvos, dos que vão passar pelo dia do Senhor os juízos e os que vão ser arrebatados, porque não esperam o Senhor à noite. Agora vamos ver aqui um conselho doutrinário para estarmos prontos. Versículo de 1 a 6. Não durmamos. E a palavra dormir aqui não é o sono da noite e nem a morte no original grego. Dormir aqui é estar em um estado espiritual de alienação em relação a Deus. É estarmos vivendo uma vida promíscua, uma vida entregue ao alcoolismo, ao vício, à prostituição, a toda promiscuidade, luxúria, etc. Uma vida desenfreada em bebedices, em glutonarias, etc. Agora vamos ver, não durmamos, pois, como os demais, o mundo, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar e sobriedade são termos que se completam, mesmo que não são necessariamente sinônimos, são distintos. Vigilância, queridos, implica em um estado de cuidado, um estado de atividade espiritual. Mas essa atividade, esse cuidado está ligado ao equilíbrio, à sobriedade. Quem espera Jesus não espera de braços cruzados. Não sobe uma montanha e assenta sua tenda para ver como será o fim. Quem espera Jesus quer que outras pessoas sejam livres do dia de tribulação. Então Paulo diz, não durmamos e nem como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, agora está mostrando o quê? Vida de pecado, dormem de noite. E os que se embebedam de noite. Essa noite aqui não é de 24 horas. É a indicação das trevas do pecado. Versículo 8. Mas nós, Paulo está aqui presente, ó, nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Qual é a característica de viver essa vida sóbria e vigilante? Vamos ver 3. Vamos rapidamente. Vestindo-nos da couraça da fé. Aqui Paulo está aplicando essas 3 virtudes que caracterizam a vida cristã: fé, amor e esperança. Um pouco diferente de 13:3 de 1 Coríntios, quando ele fala, 1 ou 2 Coríntios 13:13. Eu acho que é a segunda. Deixe-me conferir, queridos, se é 2 ou 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 3. Primeira, ele fala, permaneça a fé, o amor e a esperança. A fé, a esperança e o amor, ou caridade. Essa igreja tinha falta de amor. Aqui essa igreja está na expectativa da volta, então Paulo coloca essa última virtude, esperança, na última palavra, para dar enfoque a este termo. Agora veja bem, fé, couraça da fé, fala de uma vida, querido, pronta na presença de Deus para aquele dia. Segundo, não só a couraça da fé, mas também da caridade.
Não é só trabalhar, irmão. Não é só crer para você. Uma fé egoísta, a Bíblia não aprova. A fé, ela trabalha em unidade com o amor. E o amor partilha a característica dessa fé, a natureza dessa fé. Esta é a característica dos que serão levados. Vamos ver no versículo ainda. Tendo por capacete a esperança, que é uma vida de permanência, de resistência, de luta espiritual na presença de Deus, esperança e salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Nós não fomos marcados para a ira, não fomos destinados para a ira, endereçados para a ira, sinalizados para a ira, de jeito nenhum. Nós somos, Paulo diz, mas para aquisição. E a palavra aquisição é rica, porque ela traz a ideia de alcançar a salvação com força. Isto significa a palavra aquisição. Eu fecho agora com o versículo de número 10. Porque, veja, a riqueza está neste texto, que morreu por nós, Jesus, para que, vírgula, quer vigiemos, sejamos nessa dinâmica espiritual, quer sejamos na dinâmica espiritual, quer durmamos, dormir aqui é morrer, já é outro termo na língua grega, quer morremos, como no capítulo 4, os fiéis já haviam morrido, quer estamos vivos em vigilância pronta ou mortos na esperança. Paulo diz, vivos estamos, oh glória a Deus, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, irmãos, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Glorifica a Deus, meu irmão, porque a salvação é uma obra nobre. A salvação não é algo distinto. A salvação não está longe. A salvação não é algo que está fora do salvo, do crente, daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é ir meramente ao culto. Amar a Deus não é ler simplesmente as Escrituras. Amar a Deus implica em viver uma vida de santidade. Mas o que significa isto? Isto é uma exortação. O que significa isto? É um conselho. Significa dizer que tudo o que diz, tudo o que é necessário para a vida eterna, Jesus conquistou e garantiu com sua morte e ressurreição. Porque a encarnação, até a morte sem ressurreição, não seria relevante para nós. Assim como esta palavra não é relevante para você se você não aceitar pela fé. Jesus ressuscitou e o poder da sua morte expiatória é suficiente para nos levar para o céu. Assim como é suficiente esta palavra da verdade para gerar convicção e esperança inabalável na sua alma. Irmãos, percebam que, para finalizarmos, nós fomos justificados. Eu estarei dando a doutrina da salvação, mas é um longo estudo. Nós somos justificados, a justificação resolve o problema da dívida do pecado. Mas a santificação, ela nos dá poder para vencer o pecado do nosso corpo, em viver uma vida diária com Deus. E a glorificação que acontecerá no arrebatamento, na transformação, ela garante, de uma vez por todas, que seremos livres da presença do pecado.
Seja cheio da unção de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.